Valeu, galera. Valeu. Ó, eu vou te confessar que os primeiros minutos de aula é um pouco chatinho, porque eu vou fazer algumas deduções que só ajudam a poucas pessoas que estão a fim de compreender um pouco mais profundamente a matéria. São questões que podem aparecer no vestibular também, mas é muito mais raro. O primeiro, né? A gente parou aqui na Física E com o estudo dos gases. E cuidado, o estudo dos gases não é só saber usar o PVD por Rodó e o PV igual a NRT. Equação geral dos gases perfeitos e equação de Clapeyron. Beleza, agora acertei. Pessoal, quando o cara fala em estudo dos gases, tem que lembrar que as variáveis dos gases são pressão, volume, temperatura, só em Kelvin. As características ou propriedades, expansibilidade, compressibilidade, saber diferenciar entre gás ideal nas ideias, gás real que existe e gás perfeito, que é o real que se comporta como ideal. Alta temperatura, baixa pressão. Muito bem. Se o cara tem essas noções sobre gás e sabe utilizar o PVD por Rodó e PV igual a NRT, tá tranquilo. Aliás, o que é o N mesmo? Número de mols, que é tu pegar a massa do gás e dividir pelo mol, que é a massa molecular do gás, né? Show de bola. Só que agora, para eu poder chegar na termodinâmica, que a gente já estudou no ano passado, para poder rever tudo aquilo, que é uma matéria legal, a gente tem que fazer a conexão do PVD por Rodó, né, do estudo dos gases, com a termodinâmica. E isso ocorre geralmente com o estudo da teoria cinética dos gases. Amigo, olha só que informação triste. Empiricamente sabe-se, ou seja, através de anos de estudo em laboratório, com máquinas e equipamentos modernos, com os melhores cérebros do mundo estudando os gases, os caras concluíram que a pressão que um gás exerce em um recipiente depende da massa de gás e do volume de gás, que é a densidade, né? Massa sobre volume é a densidade, vezes a velocidade ao quadrado dessas moléculas. Imagina, para o cara poder medir a velocidade da molécula de um gás, né? Precisa de um equipamento bem especial para isso. Vezes 1/3, ou seja, é a terça parte do produto da densidade pela velocidade ao quadrado. Isso é algo empírico. O senhor tem que decorar? Não, cara, não tem que decorar. Só se for fazer o ITA, o IME, certo? Ou fazer Olimpíadas de Física, tem que decorar. Tá, mas para vestibular normal, medicina na UFSC? Não, não precisa. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um conceito que já faz parte do dia a dia, de energia. É aquela energia que está relacionada à massa e a velocidade, exatamente. Eu vou pegar a fórmula da energia cinética, que já é conhecida, e usando a fórmula de cima, vou conseguir calcular a energia cinética das moléculas de um gás. Olha que legal. É importante saber a energia cinética das moléculas de um gás. Explica um monte de coisa depois. E aí também permite calcular a velocidade de cada maldita molécula, que é uma coisa bem interessante a gente saber, né? Eu cheguei a citar, né? Que a velocidade das moléculas passeia por volta de 6.000, 7.000 km por hora, a velocidade média das moléculas, né? Agora, uma situação como essa, se esquentar vai muito além. Eu vou pegar então a fórmula da energia cinética para calcular a energia cinética das moléculas. E vou isolar o V ao quadrado ali, ó, para poder colocar dentro desse V ao quadrado. Então a massa vai continuar e ali eu vou colocar o V ao quadrado sobre 2. Vê se tu concorda comigo. 3 e o Vzão estão dividindo, passa? Então vai ficar 3 vezes P vezes Vzão. E o N que está multiplicando passa? Sobre M é Vzinho ao quadrado. Isola numa? No lugar do V ao quadrado eu vou colocar 3PVzão sobre M. Oh, delícia! M em cima, M embaixo eliminou. A energia cinética média das moléculas todas de uma certa massa gasosa, 3 sobre 2, ou 1,5, P vezes V. Mas a equação de Clapeyron nos mostra que P vezes V é igual a nRT. Então eu vou substituir no lugar do P vezes V, nRT, que vai gerar uma fórmula mais bonitinha e que geralmente é mais usada. Energia cinética das moléculas de uma certa quantidade de gás. Ficou 3 meios de nRT. Os cientistas chamam essa energia cinética das moléculas de um gás de U, a famosa energia interna de um gás. Eu te pergunto, do que depende a energia interna de um gás? Do número de mols e da temperatura em Kelvin, porque o R é a famosa constante universal dos gases perfeitos. Legal. Então, óbvio, usei uma matemáticazinha tranquilinha só para te mostrar como é que se calcula a energia cinética das moléculas de um gás.
Mas seria legal saber a velocidade dessas moléculas também, né? Como é que eu faço para calcular a velocidade média das moléculas? Eu só preciso comparar a fórmula da energia cinética com a da energia interna. Energia cinética, M, V ao quadrado, sobre 2. Energia interna, 3,5 nRT. Mas o que é o N mesmo? Massa sobre mol, né? Concordas? É o número de mols que é calculado por N sobre mol. Vou fazer então a substituição. No lugar do N, eu vou colocar M sobre mol. Vezes R, vezes T. Massa na direita, massa na esquerda. 2 na esquerda, 2 na direita. Ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. 3 vezes R vezes T sobre mol. Do que depende a velocidade média das moléculas de um gás? Da temperatura em Kelvin e do mol, ou seja, da massa molecular. Por exemplo, um gás hidrogênio vai ter uma velocidade das moléculas diferente do que gás feito de vapor d'água. Porque o hidrogênio é H2, né? E a molécula de água é H2O. Concordas comigo? Se a molécula é mais massiva, tem mais massa, a velocidade dela vai ficar menor. Certo? Beleza? Faz todo o sentido. Ou seja, gases diferentes, numa mesma temperatura, apresentam moléculas com velocidades diferentes. Isso é uma coisa que eles podem te perguntar. Ou seja, o desenvolvimento da conta aqui não vai servir para tu fazer uma conta no vestibular sobre isso. Vai servir para tu responder uma questão teórica. 2 gases diferentes estão na mesma temperatura. Podemos garantir que as moléculas estão com a mesma velocidade? Não, porque depende do mol. Então, como cada gás tem o seu mol, cada gás vai ter a sua velocidade molecular. Galera, ó, energia cinética, essa parte aqui, né, foi energia cinética média das moléculas. Aliás, a energia cinética do gás como um todo. Então, energia interna, a energia interna de um gás é, na verdade, a energia cinética das moléculas. Faz sentido, gente? Pensa comigo. Todo o corpo que tem massa e tem velocidade tem energia cinética. O gás não é feito de zilhões de partículas. Cada uma tem a sua massa, cada uma tem a sua velocidade, cada uma tem a sua energia cinética. Se eu somo todas as energias cinéticas dessas moléculas, eu tenho a energia interna do gás. Sempre importante lembrar que energia interna é relacionado com energia cinética. Essa fórmula que eu deduzi aqui é para calcular a velocidade média das moléculas. Velocidade média das moléculas. A apostila tem tudo deduzidinho, tá, galera? Estou fazendo a dedução aqui também para depois tu dar uma olhada na apostila, tu entender o que foi feito lá em cada uma delas. Outra coisa interessante. E se eu quiser calcular a energia de uma maldita molécula? Se eu tenho a energia de todas, o que eu devo fazer para calcular a energia de uma só? Parabéns, divide pelo número de moléculas. Divide pelo número de moléculas. Se eu sei a energia total e quero saber a energia de uma delas, basta dividir pelo número de moléculas. Tu concorda comigo que em 1 mol de moléculas eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas? Em 2 mols eu teria 2 vezes esse número, que é o famoso número de Avogadro, não é isso? Se eu tenho N mols, quantas moléculas eu vou ter? N vezes... Tudo bem para vocês que é assim que se calcula o número de moléculas numa certa situação? Basta saber o número de mols e o número de Avogadro. Multiplica os dois, tu sabe o número total de moléculas. Se eu quero descobrir a energia cinética de uma maldita molécula, eu pego a energia cinética de todas elas, que é 3 meios nRT, e divido pelo número total de moléculas, que é N vezes N0. N é o número de mols, N0 é o número de Avogadro. É a primeira vezes... O N, vamos fazer aqui bonitinho sem pressa, 3 meios de nRT, como vai ficar 1 sobre N vezes N0, o N vezes N0 vai aparecer na parte de baixo. Corta N com N, o que é o R mesmo? Constante universal dos gases perfeitos, N0. Número de Avogadro, tu concorda que esses dois números são constantes? E se eu dividir um pelo outro, vai continuar dando um número constante. E é uma constante de suma importância para várias áreas da física. A constante de Boltzmann, que é o Kzinho. Olha que bonitinho.
A energia cinética de uma molécula depende do quê? Apenas da temperatura. Depende do tipo de gás? Não, não depende do tipo de gás a energia. Ou seja, gás hélio, gás argônio, gás hidrogênio ou pum, se tiver uma mesma temperatura, as energias, as moléculas terão individualmente a mesma energia. Beleza? Isso é interessante, ou seja, a velocidade da molécula depende do tipo de gás, mas a energia da molécula não depende. Essas são questões teóricas que poderiam aparecer. Mas eu duvido que tu tenha que fazer no teu vestibular uma conta com alguma dessas fórmulas que eu coloquei, certo? Que tu tenha que calcular a velocidade, ou tenha que calcular a energia cinética de uma molécula. Mas mesmo que tenha, ele vai te dar a constante de Boltzmann, certo? Ele vai te dar a temperatura, tu joga na fórmula, não tem estresse. Essa aqui sim nós vamos usar muito, ó, a energia interna do gás. Essa aqui nós vamos usar muito, que é a parte da termodinâmica que eu já vou falar em seguida. Aliás, alguém pode me falar o valor da constante de Boltzmann, só para eu anotar para a galera aqui? Deixa eu só botar o nome do cara primeiro. Boltzmann. Isso, 1.38 vezes 10 na mesa de 3. Como é Joule, e aqui é a temperatura, tem que ser Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Essa constante, cara, é usada em uma porrada de coisas, inclusive de física moderna, cara. Constante de Boltzmann. E tu vê como toda a física está relacionada, né? Todas as áreas, mesmo mais distintas da física, podem ser relacionadas. Beleza. Então assim, ó, não fiquem chateados. A gente viu umas fórmulas meio feias e tal. Mas o principal vai ocorrer agora, que é a parte da termodinâmica, que é o filé mignon da matéria. E aí vai ser uma lembrança do que já aconteceu no segundo ano.